Oi, pessoal! No nosso vídeo de hoje a gente vai estar fazendo o Maquia e Estuda. As integrantes são Isabelle Nascimento, Beatriz Deodato e Samara Souza. Fiquem com o vídeo! Oi, gente! Hoje eu vou fazer o Maquia e Estuda, onde a gente vai falar sobre duas importantes revoluções das revoluções burguesas, que foi a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Então, vou começar falando da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela aconteceu assim, tinha o rei, que era o Luís XVI, e ele era, ele tinha como apoiador dele o clero e a nobreza. O clero era todas as pessoas que eram ligadas à igreja. Então, a educação naquela época era ligada à igreja. A igreja ensinava e era isso. Aí, só que o rei, ele era considerado inimigo do povo. Então, um grupo lá de radicais foram e colocaram ele na guilhotina, que foi o ápice, assim, da revolução. Aí, com isso, a burguesia que tomou de conta, né? Então, a educação deles não era mais com base, assim, na igreja. A educação passou a ser, ensinado mais conteúdo e essas coisas. Então, o clero ele foi dissolvido da parte da educação. E na Revolução Industrial, com a chegada assim das máquinas e essas coisas, vou pegar o espelho. Com a chegada das máquinas e tudo mais, antes as pessoas trabalhavam à mão, né? Então elas sabiam assim como era feito tudo. Aí com a chegada das máquinas, eles tiveram que trabalhar, as pessoas pobres tinham que trabalhar na fábrica. E o que acontecia? Muitas crianças, que era da classe operária, não estudavam, porque eles tinham que trabalhar para manter a renda. Então era muito, muito, muito comum, criança trabalhando na fábrica. Enquanto os burgueses, né, que eram os tops, eles tinham a educação com mais conteúdo, vamos dizer assim. A educação deles era mais ligada com conteúdo, essas coisas. Enquanto a educação, os que estudavam, a educação da classe operária, ela ligada para, aprender como mexer nas máquinas e essas coisas. Entende? Então, a educação era dividida. Então, era assim. Meninas, do Maquia Estuda de hoje a gente vai estar falando sobre a Reforma Protestante e a Contra-Reforma. Essa época ela foi marcada pelo alto poder que a igreja tinha na época, a igreja católica. A igreja ela dominava quase todos os aspectos do mundo. Assim, ela tinha uma influência extremamente grande. No início dos anos 1500 surgiram diversos questionamentos sobre as teorias que os papas propagavam, as teorias e as práticas que os papas propagavam. E esses questionamentos rompeu ainda mais a influência que a Igreja Católica tinha na época. Com isso, passou a surgir outras religiões. Foi o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. Então, assim, teve 5 motivos para essa reforma. O movimento renascentista, que era o humanismo, começaram a falar que o homem ele tinha total influência nas suas decisões. Então, essa parte da igreja ter influência sobre o homem já começou a ser um grande motivo para as pessoas questionarem ainda mais a igreja. O surgimento da imprensa. O que foi isso? A imprensa ela propagava ainda mais os livros que tinham essas ideias protestantes também. Então, com essas ideias protestantes, as pessoas liam os livros e elas começaram a se questionar também. O fator econômico, ou seja, a igreja ela era muito rica porque ela lucrava muito com o dízimo dos fiéis, né? Então, até a parte do dízimo começou a ser muito questionado.
pelas outras pessoas. A ampla corrupção. Gente, a igreja, ela também fazia corrupção. Assim, até hoje, né? Mas enfim. Tinha venda de perdão pro pecador. Tipo assim, você comprava alguma coisa, porque isso queria dizer que era o seu perdão sobre os pecados que você cometeu. E também a venda de relíquias, ou seja, coisas que os papas tinham tocado, coisas que pessoas, assim, muito respeitadas na igreja tinham tocado, você podia comprar isso, o que era legal, óbvio. E também a igreja passou a interferir até na autoridade real, ou seja, até o rei começou a se irritar com como a igreja, ela influenciava tudo que acontecia, até na parte do rei, até o império, ela conseguiu influenciar. Quem teve muita influência nessa época foi Martinho Lutero, o que foi muito contraditório, porque ele foi um monge católico e ele questionava ele fazia diversas críticas sobre a igreja que ele não aceitava. Ele foi excomungado, ou seja, ele foi expulso da igreja. E também teve o João Calvino, ele defendia algumas ideias do Lutero e por isso ele começou a ser perseguido. Só que o que diferenciava as ideias do Lutero e as ideias do João Calvino era a parte da salvação. Que o João Calvino ele acreditava que a salvação assim, quem nasceu tem gente que nasceu para ser fiel e tem gente que não nasceu para ser fiel, que era a predestinação. A Contra-Reforma. Ela foi uma forma da igreja de, assim, conter os avanços protestantes. Ou seja, como estava tendo muito protesto, assim, muitas ideias protestantes, muitas ideias contra a igreja católica arrumou um meio para tentar evitar isso. Ou seja, o que a igreja fez? Ela procurou diversas maneiras para estar evitando essa propagação. Como que foi? O Concílio de Trento. Começou o Concílio de Trento. Era uma reunião que durou 18 anos, que a própria igreja fez para rever os seus conceitos católicos. Ou seja, a igreja fez uma reunião, ela acabou durando muito tempo, tipo 18 anos, e eles ficaram o quê? Eles reviam o que a igreja estava fazendo de errado. Os dogmas, eles começaram a ser reforçados. Ocorreu a criação de seminários e também o catecismo. O que foi essa criação de seminários? Era assim, cada papa, tudo que ele aprendia, ele ensinava para outro papa. Então, isso que ele aprendia e ensinava para outro papa, ia passando e passando, cada papa tinha uma crença diferente. Eles falaram, não, vamos reforçar esses dogmas, as nossas crenças, criando seminários. E aí, assim, todos os papas, eles meio que reaprenderam sobre a própria crença. E o catecismo também. O catecismo é a aula que eles ensinavam para estar reforçando as próprias crenças, para estar vendo o que estava certo, o que estava errado, se eles estavam fazendo tudo certinho. Também foi criado nessa Contra-Reforma o Index. O que era o Index? O Index era assim, eles simplesmente fizeram uma lista gigante sobre livros que não podiam ser lidos pelos católicos. Ou seja, os católicos não podiam ler esses livros, porque continha nudez, porque continha um linguajar estranho, porque o próprio livro não seguia as ideias catolicistas, então eles proibiram os livros. Tribunal do Santo Ofício. O Tribunal do Santo Ofício, ele punia as pessoas que não escolheram seguir o catolicismo, ou seja, ele punia os heresias. Heresias, para quem não sabe, quer dizer escolhas. Era só quem não escolhia seguir esse catolicismo. Ou seja, na ideia deles, os muçulmanos não queriam seguir o catolicismo. Então, eles eram punidos. Assim, na igreja eles queimavam, eles tinham diversos tipos de tortura, amarrar, queimar, a parte do exorcismo, que ele fazia a pessoa sentir uma dor extrema para o diabo sair do corpo dela. Tipo isso. Também teve a criação da Companhia de Jesus. O que foi isso? A ordem dos jesuítas, ela teve que ser reforçada a buscar novos fiéis pro catolicismo, porque assim, as pessoas estavam bem desconfiadas, estava tendo muita reforma protestante. Então, os jesuítas, eles foram lá, principalmente na América. Assim, o seu foco principal foram os índios, e aí eles foram nos índios
e fizeram a catequese, que era para os índios se converterem ao catolicismo. E eles acreditavam não, com isso eles até conseguiram muitos seguidores novos, mas eles acreditaram que os índios eles tinham que ter essa crença no catolicismo. Hoje em dia não, porque a gente tem que preservar a cultura dos índios, a cultura que eles têm desde sempre, desde 1500 lá atrás, pela proclamação da República. Mas enfim, a reforma contra a reforma foi isso. Espero que vocês tenham gostado da minha parte. Um beijo! Olá pessoal, no tutorial de hoje eu vou estar falando um pouco sobre humanismo na educação. A educação no Renascimento adquiriu um sentido mais prático e foi concluído com a cultura do corpo. Existe 3 aspectos fundamentais do humanismo, segundo o artigo Humanismo na Educação. Primeiro o objetivo do conhecimento é o homem e o significado da vida. Segundo, nenhum filósofo detém o monopólio da verdade. Terceira, existe aí uma afinidade entre as culturas a pagã e o cristianismo. A pedagogia valoriza a infância e a juventude, separando da idade adulta. Destacam-se alguns pensadores da educação humanistas, que são eles o François, o Vitarino, o Michael, o Erasmo e o João. O humanismo surge com força no pensamento de que todo ser humano, né, tem seu valor. Mas a educação desse período privilegiava os burgueses. As pessoas mais pobres não tinham acesso à educação. Outros pensadores, né, humanistas como Carl Roger e o Alexandre defendiam que o aprendizado acontece somente quando o conteúdo tem sentido na vida do estudante. Esse foi o nosso vídeo, para você ficar bonita e inteligente.